Olá pessoal, estamos começando mais uma análise semanal e para dar início à nossa análise vamos dar uma olhada no Ibovespa. Vamos aqui colocar o gráfico semanal do Ibovespa. O Ibovespa durante a semana teve uma queda de 2,85, mostrando aí uma queda expressiva aí durante a semana. Vale ressaltar também que o Ibovespa perdeu seu canalzinho de alta. Coloquei aqui no gráfico diário novamente, afastei o gráfico e podemos ver que o Ibovespa vem respeitando um canal de alta desde outubro de 2008. Este canalzinho aqui já foi testado cerca de 4, 5 vezes no fundo e 4, 5 vezes também no seu topo. E até então o Ibovespa perdeu esse canal de alta, como nós podemos ver, perdeu esse canal de alta, perdeu o suporte dos 68 mil pontos e agora vem fazendo um suporte na casa dos 66 mil pontos e 900. Então o Ibovespa respeitando o suporte, está fazendo um repique, fazendo um movimento ascendente novamente. Agora essa LTA perdida vai servir como resistência para o Ibovespa. Então o Ibovespa aí tem caminho livre aí até os 69 mil pontos, sem nenhuma resistência, onde deve aí voltar a testar a sua LTA perdida aí na casa dos 69 mil pontos, 69 mil pontos e pouco. O Ibovespa tem resistência agora na casa dos 69 mil pontos, 810. Então o Ibovespa aí tem espaço ainda para uma leve alta, um caminho livre aí para voltar seu movimento ascendente, continuar um repique. Interessante para voltar à perspectiva positiva do Ibovespa seria ele romper o patamar dos 69 mil pontos 810. Enquanto ele não romper este patamar, continua com a perspectiva negativa para o Ibovespa para a semana. Então aguardo o rompimento do patamar dos 69 mil pontos 810 para assim voltar à perspectiva positiva para o mercado interno. Se não romper esse patamar, acredito que o Ibovespa pode testar patamares mais baixos e até perder o suporte dos 66 mil pontos. Dando uma analisada no IBX 50, podemos ver que segue um movimento similar ao do Ibovespa. O IBX 50, sem grandes variações com relação ao Ibovespa, fechou na casa dos 21.270 pontos. Durante a semana teve uma queda de 12,70, ou seja, acompanhou o mercado como todo. O IBX 50 teve um desempenho bem próximo ao do Ibovespa, o que não mostra nenhuma divergência entre os dois índices. Dando uma analisada no Dow Jones, podemos ver que o Dow Jones tem a resistência dos 11.250 pontos. Vou colocar aqui no gráfico semanal para a gente fazer uma análise melhor. Podemos ver que é a retração de 61,8% de toda a pernada de baixa. Então o Dow Jones chegou numa forte resistência, a casa dos 11.250 pontos, uma resistência importante, e eu acredito aí que deve continuar dificuldade para romper este patamar. No gráfico diário do Dow Jones, do Dow Jones, podemos ver que o Dow Jones sentiu essa resistência, confirmou um fundo na casa dos 10.970 pontos e até então vem fazendo um movimento ascendente no pregão passado, caindo 1,40, mostrando um desempenho já pior do que o Bovespa. O Dow Jones aí vem mostrando fraqueza. Interessante ressaltar aqui é a divergência de índice de força que nós temos no Dow Jones. Podemos ver aí o seu índice de força divergente, caindo, já mostrando fraqueza, o que pode mostrar uma correção para o Dow Jones para os próximos pregões. Então acredito aí no teste dos 10.970 por semana, um teste já imediato, e perdendo esse patamar devemos buscar o patamar dos 10.800 pontos. Então vamos ver aí como é que o Dow Jones se sai no teste do suporte dos 10.970 pontos. Este suporte que vem respeitando já no mês de abril. Se perder esse patamar, deve ter destacado dos 10.800 pontos. Interessante dar uma analisada aqui no Ibovespa dolarizado. Toda vez que o Ibovespa dolarizado segue um movimento bem parecido com o Ibovespa real, sem grandes divergências. Então, dessa vez o Ibovespa dolarizado vem acompanhando o Ibovespa, de coisa diferente que a gente viu lá no início de abril, onde o Ibovespa dolarizado já estava com um movimento descendente, enquanto o Ibovespa não estava. Então, até então, o Ibovespa dolarizado acompanhando o Ibovespa em real, o que é um movimento importante, interessante os dois acompanharem sem nenhuma divergência entre os dois indicadores. Então o Ibovespa aí sai com um caminhão livre aí até a casa dos 69 mil pontos. Lá tem uma resistência na casa dos 69 mil pontos e 800. E eu só volto a ter perspectiva positiva com o Ibovespa se ele romper o patamar dos 69 mil pontos e 800. Até então ele vai ter essa LTA perdida com uma resistência na casa dos 69 mil pontos. E vamos ver como é que se sai no teste dessa LTA. Caso não tenha força para continuar o movimento ascendente, o Ibovespa pode sentir mais e ter uma correção mais acentuada.
Vamos agora dar uma analisada no VIX, conhecido também como o índice do medo, o índice que mede a volatilidade no mercado internacional. Podemos ver aqui que o índice do VIX teve uma forte alta durante a semana. Ele fechou a semana passada testando seu suporte na região dos 15 e pouco, e até então durante a semana fez um forte movimento ascendente, rompendo a resistência dos 19 e 20 pontos. Então, nós podemos ver que o VIX faz um movimento contrário ao da bolsa. Quando a bolsa normalmente está subindo, o VIX está caindo, e quando a bolsa está caindo, normalmente o VIX está subindo. Então o VIX fez um movimento ascendente, mostrando um aumento da volatilidade, mostra também a realidade da semana, que foi uma semana de queda nos mercados. Então o VIX teve forte movimento ascendente, já rompeu uma resistência, e agora a gente pode ficar preocupado aí com o VIX. Devemos aí ter muita cautela nas operações compradas. O VIX já mostra um aumento do risco, um aumento da volatilidade do mercado, e pode estar indicando aí que o movimento corretivo pode ser maior do que o que já foi. Então aí o VIX está mostrando um aumento da volatilidade, um aumento do risco, e nós devemos ter cautela nas operações compradas, pois o VIX subiu bastante, está no patamar de 22 pontos, rompeu a resistência e pode estar iniciando um movimento altista, fazendo pivôs de alta. Então vamos aí ter cautela nas operações compradas, pois o VIX já está dando um sinal de alerta para a gente, mostrando um aumento da volatilidade, um aumento do risco do mercado. Vamos dar agora uma analisada nos contratos em aberto por parte dos estrangeiros. A linha vermelha representa os contratos em aberto dos estrangeiros e a linha azul representa o Ibovespa. Podemos ver aí que segue no movimento lateral os contratos em aberto dos estrangeiros. Já chegou em um topo perto da região aí dos 60 mil contratos em aberto, até então vem fazendo um movimento descendente e até então confirmando um movimento lateral pela casa dos 30 mil, 40 mil contratos em aberto. Então o Ibovespa aí teve um recuo durante a semana, mas os contratos em aberto não tiveram forte recuo, tiveram sim uma movimentação lateral sem grandes variações. Então os contratos em aberto dos estrangeiros, o que mostra aí uma perspectiva aí de uma semana aí sem grandes variações aí por parte dos estrangeiros. Então os estrangeiros aí durante a semana, apesar da queda da bolsa, não venderam muito seus contratos, mantendo as posições, fazendo então um movimento lateral nos seus contratos em abertos. Analisando o saldo do investimento estrangeiro, aí sim nós temos um movimento negativo e baixista. O investimento estrangeiro secou durante a semana, já está abaixo de zero, já está no patamar negativo durante o mês agora de maio. Então a linha azul representa o Ibovespa e a linha vermelha representa o saldo de investimento estrangeiro. Então aí o Ibovespa já fez um processo corretivo, consequentemente comprovando aí a saída dos estrangeiros. Os estrangeiros venderam suas posições durante a semana, já ficando no vermelho, negativando o seu fluxo de investimentos durante o mês. Então aí o saldo de investimentos estrangeiros já segue agora em patamares negativos. Aí seria interessante ele voltar para o patamar positivo, para então voltarmos à perspectiva positiva para o mercado. Até então os estrangeiros, na semana passada eu comentei que os estrangeiros estavam saindo da bolsa, estava com um sinal ruim, estava vendo o fluxo diminuindo bastante, o que era um sinal amarelo, e esse sinal amarelo já acionou e agora já estamos no sinal vermelho. Diria para ter muita cautela nas operações compradas, pois o saldo do investimento estrangeiro já secou, já está no patamar negativo, o que mostra aí que podemos continuar o nosso movimento descendente aí. Então vamos ter cautela nas operações compradas. Vamos agora aí procurar opções na ponta vendedoras, pois elas podem ser mais lucrativas nos próximos pregões. E confirmando tudo, o investimento de pessoa física. Podemos ver ali que a linha vermelha é o saldo de investimento de pessoa física e a linha azul representa o Ibovespa. O saldo de investimento de pessoa física segue positivo, segue ascendente. Normalmente o saldo de investimento de pessoa física segue superior, segue positivo em movimentos baixistas e segue negativo em movimentos altistas. Então ele está confirmando o movimento, mostrando aí que o mercado pode corrigir aí mais para os próximos pregões, pois o saldo de investimento de pessoa física já está positivo, enquanto o saldo do investidor estrangeiro segue negativo em patamares mais baixos. Bom pessoal, estamos terminando mais uma análise semanal. Queria agradecer a participação de todos e desejar a todos vocês uma boa semana e uma ótima semana com bons lucros e bons trades. Um abraço e até a próxima.